Fala, turma. Vamos dar uma olhada aqui no preço do Bitcoin, final do dia. Como é que ele tá, como é que ele tá andando aí para o seu fechamento? A gente olhou de manhã, fez algumas análises, fizemos um vídeo falando sobre. Vamos dar uma olhada no que aconteceu, o que ele andou aprontando aqui para cima da gente ao longo do dia, para a gente pensar na melhor estratégia do que fazer ou do que não fazer. Mas antes vou pedir para você deixar o seu like para ajudar o algoritmo do YouTube a espalhar o vídeo para mais pessoas e para você se inscrever no canal também. Tá joia? Bitcoin hoje, como nos últimos dias, está parecendo o dia da marmota, não sai do lugar. Tá sempre aqui no mesmo, fechando sempre no mesmo preço. Teve aqui umas oscilações, né, para cima e para baixo, mas morreu aqui nos seus 84,5 quase. E desde o dia mais estável, né, a partir aqui do dia 11 de março, mas é um preço que a gente já está vendo ele lá desde o dia 26 de fevereiro, né? Então está praticamente aqui quase um mês ele navegando nessa faixa de preço. Teve alguns momentos de pico aqui que deu esperança para muita gente que ele ia subir ou que ele ia cair, né, forte. No final das contas está no mesmo lugar, tá? É, Vamos dar uma olhada aqui, ter uma visão mais ampla, e depois a gente volta aqui pro gráfico diário, né? Vamos aqui no semanal. Então, o semanal, o que a gente pode perceber? Ele está numa tendência de alta, né? Ele fez pico lá em março de 24, andou de lado aqui durante um tempo, chegou a cair aqui para os seus 48, depois subiu forte e fez um topo histórico aqui no dia 16 de dezembro, fez uma pequena correção e teve uma nova alta histórica aqui no mesmo mês, em janeiro, andou um pouquinho de lado e agora caiu, chegou a cair aqui para a faixa dos 76 no dia 10 de março e está numa pequena correção aqui desde então, né? Então, desde 10 de março a gente tem aí alguns dias, desde o dia 17, né, que ele caiu aqui para 76, foi um pico, foi uma rápida queda, ele caiu para 78, caiu para 76, mas foram quedas bastante rápidas. Em algumas horas ele já retomou um preço mais saudável, vamos dizer assim, sem ter uma queda muito forte, tá? Algumas pessoas aproveitaram essa queda de 78, de 76, mas elas foram muito curtas em seu intervalo de tempo. O que pode estar acontecendo aqui? Quando ele fez a alta histórica, ele gerou um gap aqui, gerou um espaço, um vácuo grande, sem nenhuma sustentação de preço, nem para cima e nem para baixo. Gerou um vácuo. E esse vácuo é exatamente do tamanho dessa acumulação e dessa acumulação. Então, como se ele crescesse se ele crescesse em etapas, né? E cada etapa tenha ali a mesma medida de diferença de valores, tá? E aí ele gerou esse vácuo de preço, quais são os suportes e as resistências mais fortes aqui? Justamente na no topo dessa acumulação e no fundo dessa. Então é aqui onde ele vai estar sambando aqui nos próximos dias, nas próximas semanas, até encontrar uma tendência definida, tá? Então, vai ficar aqui para cima e para baixo, uma área de acomodação em que ele vai ficar.
A gente não sabe se ele vai manter essa estrutura de retomada, de subida, de alta, né? Para isso ele tem que fazer ele tem que subir, tem que ter um movimento contrário agora, na verdade, né? É a gente aguardar o movimento contrário dele, então ele está subindo, a gente está olhando o gráfico semanal, tá, turma? Então, assim, ele está subindo, a gente tem que esperar o momento em que ele vai experimentar aqui uma queda e prestar atenção se nessa queda, quando ele retomar, ele vai criar uma estrutura aqui de subida ou uma estrutura de baixa, né? Ou ele vai continuar aqui com uma estrutura de baixa, tá? Existem pontos fortes de teste aqui no semanal. O semanal, a visão de tempo mais longa, ela dá um direcionamento melhor para a gente, né? Então, a gente olhando aqui no semanal, olhando no mensal, a gente percebe, né, uma estrutura de alta bem definida e percebe esse período aqui de correção, tá? Agora, a gente não sabe de fato onde vai ser esse fundo dele e por quanto tempo ele vai ficar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ir acompanhando aí ao longo do tempo, tá? O Bitcoin, ele depende muito da liquidez do dinheiro do mundo. Quando há muito dinheiro circulando, as pessoas migram, as instituições, elas migram parte desse dinheiro para o Bitcoin, para outras criptos. E aí dá um boom de, de busca, de alavancagem e gera um aumento de preço. Tem uma demanda maior, então o preço ele vai ficar mais caro. É a lei da oferta e da demanda. Nesse momento, né, a gente tem que olhar também todo o contexto, tá? Nesse momento, a gente passa por um período de retenção de circulação de moeda, de concentração. Então, os juros americanos altos, a gente percebe que a inflação no mundo alta, né? Com isso, os governos aumentam as taxas de juro para reter esse, esse dinheiro em circulação. Então, o dinheiro em circulação ele sai de ativos mais arriscados e vão para ativos mais seguros que estão pagando bem. Então é isso que acontece. Quando houver um afrouxamento, vamos dizer, dessas medidas que seguram a circulação de dinheiro, quando tiver dinheiro mais circulando mais em outros ativos, quando as pessoas buscarem outros lugares para investir, as pessoas e instituições financeiras, né, fundos de investimento, elas vão começar a buscar o Bitcoin e outras criptos, o Bitcoin e criptos, para conseguir melhores rendimentos e com isso faz com que haja uma busca maior por esse tipo de moeda e o preço ele se valorize, tá? Então, quando a gente olha no gráfico diário, a gente percebe pequenos suspiros, né? Esses pequenos suspiros para cima ou para baixo podem estar associados com o quê? Com pequenas notícias que fazem com que o preço flutue ali de alguma forma. Mas que essas flutuações, elas não são, vamos dizer assim, elas não são constantes, elas não têm fundamentos muito sólidos, né? Não vai mudar o cenário da economia
mundial de uma hora para outra, tá? São momentos ali oportunísticos. E é o que a gente é o que a gente está vendo, né? Então nenhuma notícia, nenhuma, não só notícia, né, mas nenhuma ação de fato econômica está sendo gerada que faça com que o fluxo de dinheiro ele mude, ou que haja mais dinheiro no mercado, ou que reduza o dinheiro no mercado, né, ou que deixe que os títulos públicos nos Estados Unidos deixem de ser mais aproveitáveis ou não, né? Então, por enquanto está tudo na mesma. E é o que o preço aqui reflete. O preço ele reflete tudo isso, né? A gente vê pequenas variações, mas o preço está onde? Está no mesmo lugar, tá? Então a gente tem que ir com cuidado aqui, porque de fato a gente não sabe até quando esse cenário ele vai perdurar e, e para que lado ele vai, tá? Existe a expectativa de baixa de juros norte-americano até o final do ano, já sinalizado por eles. Então pode ser que o Bitcoin ele comece nos próximos meses a ter uma respirada e subir um pouquinho, tá? Então é sempre bom a gente acompanhar o cenário macro da economia mundial e não o micro. O micro a gente vai ver isso. O micro a gente vai ver isso. É uma notícia aqui, é uma notícia aqui, é uma notícia aqui, é uma notícia aqui, é uma notícia aqui. O micro faz isso, tá? O macro, ele faz isso. O macro, a gente vai ver isso. Esses movimentos mais, mais suaves, mais longos, mais consistentes, tá? Então, para investir, olhando fundamentos macros, sem ficar louco e estressado vendo notícia o dia inteiro, é melhor se basear nos fundamentos, né? Nos fundamentos do Bitcoin, nos fundamentos da economia e naquilo que se espera, né? E naquilo que se espera que o Bitcoin ele se torne cada vez mais forte como uma reserva financeira, tá? Então a gente pode esperar, sim, ao longo do tempo, uma valorização cada vez maior do Bitcoin. A gente só não sabe que caminho tortuoso ele vai percorrer aqui, né? E nem quando, para chegar lá em cima, tá bom? Então, hoje, vamos voltar aqui no diário. Hoje não saiu do lugar, foi o marasmo hoje, né? Sexta-feira, já estava aí se preparando para descansar no final de semana. Tá? Então, não aconteceu nada. De novo, o importante é que foi mais um dia para você aproveitar e comprar ele a 84 mil. Isso é importante. Então você aproveita esse momento para comprar 84 mil. Para quê? Para você. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Você, que é esse cara aqui, que ficou pé da vida, que está desesperado, que comprou o Bitcoin nessa faixa de preço aqui, na empolgação, achando que ele ia subir igual um foguete para a lua, e tá vendo aqui seu patrimônio derreter, para você, esse é um momento de oportunidade, como tem acontecido aqui desde o dia 26 de fevereiro, há um mês atrás, para você comprar Bitcoin com desconto. E aí você faz o quê? Você melhora o seu preço médio. Então, você comprou aqui nos 100 mil pontos, nos 100 mil dólares. Então, hoje você
Tá amargurando aqui um preju de 16%. E não sabe o que faz. Não liquida, ou você que já liquidou, liquidou com prejuízo, né? Achando que o Bitcoin é uma porcaria. O que você pode fazer é ir comprando e aqueles que seguraram, que não venderam, que tá aí apreensivo, né, sofrendo, quando o Bitcoin voltar a 109, vocês vão ter um lucro de 8,5%, 9%. Então você está sofrendo para ganhar 8%. Né? E nesse momento você pode estar perdendo 16%. E aí você vai sofrer por um tempão até chegar a 109 de novo, que a gente não sabe quando é. E aí quando ele estiver subindo, né, para você se livrar do estresse, muita gente, o que pode fazer? Chegou aqui, zera a posição para não ficar no prejuízo, mas se livra do estresse. Se livra do estresse, porque passou muito tempo aqui estressado. Então, isso é um problema também. Você tem que controlar o seu emocional. Então, para a pessoa que comprou aqui e tá nessa situação, desesperado, né, lembra o seguinte: que em qualquer situação sempre tem alguém rindo e alguém chorando e alguém desesperado. Então, muda a sua estratégia, muda a sua linha de atuação de investimento para você sair dessa situação para vir para cá. Como é que você pode fazer isso? Você pode aproveitar esses momentos aqui e comprar mais. Por quê? Né? O cara que já está no prejuízo, por que ele faria isso? Simples, porque ele vai melhorar o preço médio dele. Então, se ele tem um preço médio aqui na casa dos 100, por exemplo, só um exemplo, né, pessoal? E aí, cada compra que ele faz, se ele comprar aqui uma vez na mesma quantidade, o preço médio dele já vai cair pela metade. Se ele comprar 2 vezes, ele vai caindo cada vez mais. Se ele conseguir baixar o preço médio, nessas oportunidades que o preço do Bitcoin tá proporcionando, se ele conseguir baixar aqui o preço médio para, vamos supor aqui, para 90.000, ele comprou a 100.000. Se ele conseguir baixar o preço médio para 90.000, o que vai acontecer? Na hora que o Bitcoin retomar, ele não vai ter um ganho de 8%. Ele vai ter um ganho de 21%. É mais que o dobro. E no final das contas, ele não vai estar com 16 de prejuízo. Ele vai estar com 6. Então o jogo ele começa a inverter. Então quanto mais compras você fizer nesse preço, melhor para você trazer essa barra aqui, o seu preço médio cada vez mais para baixo. Tá bom? E aí, quando voltar nos 109.000, como é que você vai estar? Você vai estar assim, ó. Ou quando for para 150.000, como é que você vai estar? Você vai estar, você vai estar grandão de alegria, não é? Então a gente tem que pensar nisso, na nossa estratégia e pensar o seguinte, olha só, pensar o seguinte: o que te fez comprar Bitcoin aqui? Foi a euforia de chegar nos 150, 200.000? Você comprou aqui porque tava todo mundo comprando, que seu amigo falou para comprar, que você estava com FOMO, né? Você estava com medo de perder a oportunidade, e aí vê todo mundo ganhando dinheiro menos você. Se você fez isso por qualquer um desses motivos, sem saber quais são os fundamentos do Bitcoin, você fez na ignorância, de fato. Então você precisa procurar saber quais são os fundamentos do Bitcoin. E aí os fundamentos do Bitcoin, você conhecendo você vai ter a certeza, a segurança de que mesmo que o preço que você comprou aqui caia para cá,
isso talvez não seja um problema, porque você vai perceber que o seu ganho ao longo do tempo, sua expectativa de ganho ao longo do tempo, ela pode ser lá em cima, tá bem? Então é isso, pessoal. Pensem nisso, ajustem aí as suas mentes, as suas emoções e as suas estratégias para começar a ganhar dinheiro no longo prazo com Bitcoin, tá joia? Um abração.